Boa tarde a todos. Vamos dar início, então, à próxima mesa. Eu queria agradecer, em nome da comissão organizadora, o desejo do Fábio, né, de manter a ocorrência do ComPDL anualmente e o interesse em continuar desenvolvendo esse tipo de evento aqui no departamento, e a presença do professor Daniel Kuperman, que também vai contribuir bastante para as nossas discussões de hoje. Então, nós vamos começar com a apresentação do Dr. Daniel Kuperman, professor doutor do Departamento de Psicologia Clínica do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq e autor de vários livros e artigos. O título do trabalho, Notas sobre o estranho e alguns aspectos éticos da adoção. Boa tarde. Bom, em primeiro lugar, eu queria falar da minha enorme satisfação de estar aqui mais uma vez como PDL, na UFMG. Eu entendo que esse evento ele é de extremíssima importância, justamente por mexer na ferida, né, de todos nós. Ano passado o tema foi racismo, né? Esse ano o tema é adoção. Então, queria parabenizar os organizadores, em especial ao professor Fábio Belo, grande interlocutor, né? Temos uma parceria muito produtiva, e um amigo a quem eu admiro muito. Realmente, você e a comissão organizadora estão de parabéns. Então, eu adotei a mesma postura que na edição passada, né? Eu digo que o Fábio manda e eu obedeço. Então, a ordem, este ano, foi trabalhar a partir do livro da Cristina Richardson, Nunca Deixe de Acreditar. Interessante, né? O subtítulo é muito interessante, Das Ruas de São Paulo ao norte da Suécia. A minha experiência com adoção, ela não é uma experiência exatamente institucional, né? Até que, recentemente, nos últimos 2 ou 3 anos, ela tem sido. Mas a minha experiência, como a maior parte dos psicanalistas, né, é uma experiência clínica, ou seja, de consultório, onde adotamos é ótimo, mas vocês vão entender um pouco o porquê desse ato falho, né? Mas onde atendemos tanto crianças e adolescentes adotados, adultos, né, adotados, quanto, né, os pais adotivos dessas crianças. Então, é uma experiência restrita, né, porque o consultório, o número de casos não é tão grande. No entanto, de 2 a 3 anos para cá, nós temos um grupo que leciona na Escola Paulista da Magistratura. E a Escola Paulista, então, da Magistratura, ela organiza vários cursos em várias áreas, né? E um grupo de psicanalistas com uma inspiração privilegiada em Winnicott, né? Vem trabalhando com os profissionais, né, do judiciário. A maior parte são psicólogos, assistentes sociais, eventualmente um ou outro juiz, né, comparece nesses cursos. Então, nós trabalhamos desenvolvimento emocional infantil. Recentemente, é curioso, foi feita uma demanda pelos alunos, né, de supervisão institucional, ou seja, eles trazem, basicamente, psicólogos que trabalham no judiciário e trazem os casos mais difíceis para serem discutidos no grupo
e com a supervisão de um psicanalista. Então, tenho tido um contato mais íntimo com essa problemática da adoção a partir dessa experiência, né? Que é uma experiência, vamos dizer assim, terceirizada. Por último, né, não queria deixar de mencionar, né, o livro da psicanalista Cynthia Peter, que está sentada aqui, né, Adoção, Vínculos e Rupturas, né, livro do qual tive o prazer de fazer a 4ª capa, e de estar, né, ler o trabalho, que é uma pesquisa, né, um belo livro, exatamente a partir de um caso clínico de adoção. Então, é um tema que eu não procurei, né, mas eu fui encontrado, e eu tenho tentado me encontrar, então, nesse tema. Eu vou tentar trabalhar, então, o livro da Cristina, ou a partir, né, tomando o livro como caso, né? Em psicanálise, nós dizemos caso numa referência etimológica, né? Caso como aquilo que cai. E eu vou tomar alguns pontos, né, dessa história, que é uma história... É uma epopeia, né? Vivida pela Cristina. Eu vou tomar alguns tópicos que eu considero mais significativos do ponto de vista de poder nos ilustrar, ressaltar alguns problemas cruciais no processo de adoção, né? Então, basicamente, é isso que eu vou tentar fazer, e vou fazer isso inspirado, sobretudo, na matriz de pensamento, que na psicanálise nós chamamos de pensamento das relações objetais, né? Tomando dois autores que são... Um podemos dizer que é o inaugurador desse pensamento, que é o Sándor Ferenczi, contemporâneo, né, do Freud, e o outro é o Winnicott, pediatra, psicanalista britânico, mais contemporâneo a nós, né? Morreu nos anos 70, nos 75, 71, talvez, mas, enfim, que desenvolveu muito uma reflexão exatamente sobre os processos de chegada, né, do humano no seu ambiente, no seu contexto familiar, no seu contexto sociocultural. Eu não sei se todos leram o livro, né? Se não leram, eu recomendo, mas eu queria começar por um ponto, né, que me parece que atravessa tanto forma quanto conteúdo. E esse ponto é o que nós chamamos de clivagem, né? Então, é um livro marcado pela experiência da clivagem. Por que eu digo isso? Porque a autora, né, ela, no Brasil, ela tinha o nome de Cristiana, né? Obrigado. Tá bom. Na Suécia, ela recebe o nome de Cristina, né? Cai um A. Uma outra clivagem, né? Brasil, Suécia, né? Uma outra clivagem, moradora menina de rua, ou criança de rua, e, né, filha de uma família de classe média alta da Suécia. E uma outra clivagem que eu achei bem significativa foi a forma que a Cristina escolheu para apresentar a história dela, alternando, né, capítulos onde ela fala sobre o seu período, né, nas ruas de São Paulo, com capítulos onde ela fala do seu processo, né, de adoção e da sua vida na Suécia, né? Então, a figura da clivagem, né, é uma figura que atravessa forma e conteúdo, e o que isso indica, né, para nós, a partir da psicanálise, é que ambas, né, tanto as personagens quanto poderíamos chamar as duas vidas, né, da Cristina, são faces de uma mesma moeda, né? Há uma relação entre uma e outra.
apesar de que essa relação não é uma relação tão evidente assim, né? A partir disso, né, eu gostaria de propor para vocês a ideia de que, na psicanálise, aqui eu estou ampliando o campo, né, eu estou partindo da obra de Freud, na psicanálise aparecem duas figuras de criança, né? Uma é a criança das origens da psicanálise, né? E eu vou chamar, então, da criança freudiana, né? Quem é a criança freudiana, né? Em termos, literalmente, a gente poderia dizer, bom, a criança freudiana é o caso clínico do pequeno Hans, né? O pequeno Hans, em alemão, né? Freud morava na Áustria. Kleiner Hans, em português, seria Joãozinho, né? Então, a criança de Freud é o Joãozinho. Quem é o Joãozinho? O Joãozinho é um menino, né? Pequeno, sei lá, quantos anos, Fábio? 5, talvez? Por aí, né? No auge do processo de Édipo. E o Joãozinho, então, ele tem sintomas, né, fóbicos, ele tem medo de cavalos, né? E o Freud, por via do que o pai do Joãozinho traz para Freud, o Freud, então, ajuda o pai a lidar com esses sintomas, mostrando que o cavalo é uma metáfora da figura paterna, né, e trabalhando o complexo de Édipo. E o que isso interessa para nós, né? Interessa que a criança aqui, ela é aquela que permite com que Freud adquira e formalize um saber sobre a nossa vida psíquica, sobre a sexualidade infantil, sobre, né, a constituição da nossa, falando de um modo mais abrangente, de nossa vida emocional, né? Por quê? Porque a criança, né, nesse caso do Joãozinho, a criança é criança mesmo, né? Mas a ideia do Freud, a partir da clínica da neurose, é justamente uma aproximação entre neurótico, infantil, primitivo, né? Onde o Freud e a psicanálise escutam a criança presente e sobrevivente em cada um de nós, né? Então, cada um de nós, adultos, supondo que o somos, né, temos uma criança que não nos abandona. Só que essa criança é a responsável justamente pelas manifestações, né, pelas formações do inconsciente, né, pelo desejo. Então, a criança freudiana, ela é o que nós poderíamos chamar, eu queria propor essa figura, de enfant terrible, né? O que em francês se chama criança terrível, né? O Pimentinha, não sei se vocês lembram desse personagem, eu sou um pouco antigo, mas no folclore brasileiro, né, e eu não ia deixar de falar sobre isso, essa criança freudiana é aquela que denuncia a verdade recalcada pela hipocrisia da vida social, né? Então, a criança é que faz perguntas inconvenientes, né? É que tira a roupa no meio da sala, tem essa licença, né? A criança é aquela que revela um determinado saber, a partir do qual, então, a psicanálise se constitui. Essa é a primeira criança, né? No nosso folclore, né, o Joãozinho, vocês conhecem, é aquele que zoa, né, goza das tentativas da professora, estou falando das piadas, né, do Juquinho ou do Joãozinho. Aqui em Minas Gerais não sei se chama Juquinho, é Joãozinho, né? É aquele que faz pegadinhas naquela que é a representante da vida civilizatória, né? A professora é aquela que pretende nos educar, né? A figura da professora. E o Joãozinho faz o tempo inteiro uma espécie de denúncia daquilo que não pode aparecer, né, na vida civilizatória, que é o sexual,
né? As piadas de Joãozinho são piadas eminentemente sexuais, né? E colocando a professora em embaraço, né? Colocando a professora em constrangimento, tal qual um ato falho, né? Por exemplo, num curso de uma sessão de análise, ou mesmo na vida social, né? A gente comete ato falho, e isso pode causar um certo embaraço, né? Se a gente acabar falando mais do que gostaria, né? Então, eu vou dar um exemplo, né, dos que eu gosto, né, dos que eu mais gosto, que é uma piadinha singela, né, onde a professora, então, dá um exercício para a turma, das crianças, e diz, bom, eu vou falar uma letra e vocês vão montar uma palavra com essa letra, né? Então, ela fala letra G, e aí a Mariazinha fala grão, né? Aí ela fala letra B, banana, e ela morrendo de medo de chegar a hora do Joãozinho, né? Até que ela vira para o Joãozinho e diz assim, Joãozinho, letra A, e suando, em frio, e o Joãozinho fala, anão. Aí a professora vai, né, dar um suspiro de alívio, o Joãozinho está se torcendo e diz assim, mas com um trem desse tamanho, né? Essa é a criança freudiana, né? É uma criança vitalizada, pulsante, né? É a criança que, de alguma maneira, o processo de análise busca resgatar, né, no sujeito neurótico, né? Criança que sofreu a repressão da vida social e seria o objeto do recalque. Bom, a partir de um certo momento, emerge no campo psicanalítico uma outra criança, que não é mais a criança do recalque, é a criança da clivagem, né? E essa criança ela vai emergir exatamente a partir do momento em que alguns autores, né, Freud já percebia, mas aí o destaque é efetivamente para o Ferenczi, começam a perceber que tem crianças que não brincam, né, que não se permitem brincar, que não conseguem brincar, né? E essas crianças que não brincam, elas são um desafio para a clínica psicanalítica, né? O Winnicott, por exemplo, em O Brincar é a Realidade, diz exatamente isso, né? O desafio com uma criança dessas é, primeiro, fazê-la brincar, né? Facilitar a possibilidade dela brincar. Depois a gente pode tratá-la. Enquanto ela não brinca, não tem tratamento possível, né? E o que é uma criança que não brinca? Uma criança que não brinca, né? Respostas mais fáceis ou imediatas seria, a gente poderia dizer, uma criança traumatizada, uma criança que não brinca, né? Uma criança vítima do trauma. Mas o que é o trauma, exatamente, né? Nós temos várias figuras de trauma que atravessam, né, tanto a vida social quanto, por exemplo, os profissionais que trabalham no judiciário, né? O trauma sexual, por exemplo, o abuso, né? Essa figura sempre foi a figura privilegiada do trauma infantil, né? O trauma sexual. Eventualmente, uma segunda modalidade também frequente, né? E frequente, eu digo, na nossa vida social, no Brasil, né? São os castigos corporais, né? Os espancamentos, a violência física propriamente dita, quer dizer, crianças com fraturas, né? Crianças muito machucadas, vítimas de pais alcoólatras, ou né? em geral, de familiares, né? Não necessariamente, mas privilegiadamente. O que o Ferenczi faz de uma maneira muito, me parece, genial, é apresentar gradualmente, né, ao longo das suas elaborações, uma terceira figura do trauma que é menos visível, no entanto, ela pode ser mais nefasta, né, mais grave, do ponto de vista do comprometimento do sujeito, né? E esse trauma seria o que ele chama de terrorismo do sofrimento, né?
traduzindo isso para ficar mais próximo do argumento, né, da Cristina, a gente poderia dizer que o terrorismo do sofrimento é a criança que precisa cuidar dos seus cuidadores, né? É essa inversão, né, que é considerada a matriz de toda e qualquer experiência traumática. Eu não tenho tempo aqui para me aprofundar, né, em toda a teoria do trauma, mas eu acho que isso é suficiente, né? Quer dizer, uma criança que não brinca, né, é aquela que foi obrigada a cuidar daqueles que deveriam cuidar dela, né? Ou, de outra maneira, assumir responsabilidades que estão acima das suas capacidades, né? Capacidades psíquicas, né? Essa criança, o Ferenczi elege uma figura, né, que é a figura do bebê sábio, né? Então, ele, a partir de alguns sonhos, né, de pacientes traumatizados, ele desenha, ele circunscreve, né, o bebê sábio. Quer dizer, o que é o bebê sábio? Quando eu falo de bebê sábio, eu sempre lembro de um filme antigo do Bertolucci, mas lindíssimo, que é O Pequeno Buda, que provavelmente a maioria não viu, né, mas o Buda nasce falando, né, um bebê que fala, né? E nos sonhos dos pacientes aparece, então, essa figura, né? Nossa, né, um bebê falante. Ou, né, a cabeça dissociada do corpo, quer dizer, um hiperdesenvolvimento intelectual, como o Winnicott iria apontar, né? Então, essa criança é a criança que amadurece rápido demais, né? A criança que não brinca, ela se assemelha, né, diz o Ferenczi, a uma fruta bichada. Quer dizer, por fora ela está madura, né, e por dentro ela está destruída, né? Então, a ideia da clivagem, basicamente, é uma clivagem entre o sensível e o inteligível, né? É uma clivagem, poderíamos dizer, entre razão e emoção, né? Uma parte que sabe tudo e uma parte que nada sente, né? Ou que está muito escondida, né, muito protegida de um ambiente ou de um mundo hostil, né? Então, a parte que sabe tudo é a parte identificada ao agressor, né? Então, vejam, me parece, né, eu vou trazer uma passagem brevíssima, né, bem pequenininha, do Ferenczi, para vocês acompanharem, e depois eu vou para Cristina. Tá? Ele diz assim: as crianças que muito sofreram moral e fisicamente, né, e o que eu quis ressaltar para vocês é o sofrimento moral, né? O terrorismo do sofrimento, ele é moral. Então, as crianças que muito sofreram moral e fisicamente adquirem os traços fisionômicos da idade da sabedoria. Também tendem a cercar maternalmente os outros. Estendem, assim, a outros os conhecimentos adquiridos a duras penas sobre o seu próprio sofrimento. Tornam-se indivíduos bons e prestimosos, né? Então, ele diz, olha, esse é o psiquiatra da família, né, o enfermeiro, o psicólogo, né? Esses que assumem, né, funções de cuidado, né, em relação aos outros. Se nós formos para a Cristina, né, ela ilustra de uma maneira bastante explícita, né, tanto o fenômeno da clivagem quanto o que está em jogo, né, no fenômeno da clivagem. Então, por exemplo, né, eu vou falar a página, mas, se alguém quiser, página 116. Né? É uma situação... Depois eu vou comentar um pouco a história, né, para a gente se aproximar, tentar, né, uma aproximação com a problemática da adoção, especialmente da adoção tardia.
há uma separação abrupta dela com a mãe, né? Eu creio que alguns falaram sobre esse assunto, né? Do sentido de haver uma espécie de incompreensão, né, por parte dela dos motivos que levaram, então, a essa separação, que depois ela vai reconhecer como, né, a psicose ou a esquizofrenia da mãe, né? Mas, em algum momento, a diretora do abrigo, ali não era abrigo, né? Era abrigo. A diretora do abrigo a chama e começa a conversar com ela, né? Você sabe o que você está vivendo na rua, porque sua mãe... E ela dá algumas respostas, né, muito objetivas, e a diretora comenta, né? Foi uma resposta muito dura a que ela deu, Cristina. Você parece ser bem esperta para a sua idade e foi obrigada a crescer rápido demais, como também outras crianças, né? Então, tem algo desse processo, né, de amadurecimento rápido demais que vai aparecendo, né, na Cristina e que vai, de certo modo, corroborando, né, algumas hipóteses da psicanálise que podem nos ajudar. Nossa, é muito tempo. Que podem nos ajudar, tem 15 minutos ainda, que podem nos ajudar, então, a entender, ou pelo menos, a nos sensibilizarmos para a problemática da adoção, né? Então, aqui, mais adiante, uma pequena passagem, né, onde a Cristina diz: tenho certeza de que já no orfanato eu havia começado a construir uma fachada, mas cuidava do meu verdadeiro eu dentro da neblina. Então, ela começa a descrever a clivagem, né? A fachada e o verdadeiro eu, né? A casca e o núcleo, né? Como num livro conhecido de Maria Torroca e Nicolas Abraham, né? A fruta bichada. Cristiana, a do passado, né, estava perdida ali dentro, mas não estava morta. E um dia a neblina se dissiparia e ela se encontraria novamente. Duas estratégias de sobrevivência fundamentais para mim foram adquiridas no meu tempo no orfanato, né? Tudo havia começado nas ruas, mas foi desenvolvido no orfanato. Uma estratégia era a minha fachada, ou seja, a minha capacidade de me adaptar e mentir. Com isso, ela vai apresentando o problema da adaptação, né? Estratégia que me ajudou a sobreviver foi a capacidade de não me transformar num fantasma, não perder a alegria e nem a beleza que eu tinha dentro de mim. Essas estratégias, assim como todo o resto, tinham vantagens e desvantagens. Foi isso que dividiu a minha alma e a minha pessoa em duas. Cristiana ficou escondida pela neblina e uma nova pessoa surgiu, aquela que em breve seria chamada de Cristina. Então, com isso, a Cristina apresenta, né, a clivagem, o processo e o mecanismo da clivagem, e coloca em cena um problema que eu vou tratar já, para terminar, né, que é o problema da adaptação. Mas, antes disso, né, tem uma última passagem que eu queria comentar, que nos remete ao problema daquilo que tem potencial efetivamente traumático, né, para crianças que vivem e que passam por histórias próximas dessas que a Cristina relata, né? Esse potencial traumático eu vou nomear de humilhação. Então, que, para mim, a leitura desse livro, né, destacou, foi de que maneira a experiência da humilhação, né, e a humilhação aqui nós vamos entender, né,
como um afeto tipicamente infantil, quer dizer, como um afeto privilegiado da criança, né, mas que pode ter uma questão quantitativa e qualitativa, consequências importantes. Né. O que a Cristina relata nas ruas de São Paulo, né, não só de São Paulo, né, começa... vamos dividir a culpa. Começa em Diamantina, pessoal. Tá? Eu sou carioca, então... mas começa em Diamantina e vai para São Paulo. Ela relata duas experiências, basicamente. Né? Uma experiência de amor, que é o que ela encontra, né, na mãe, e uma experiência de humilhação, que é o que ela encontra no ambiente desprotegido dessa mãe. Né? O que é a humilhação? Né? A humilhação, do ponto de vista da psicanálise, a humilhação seria um tema que talvez poderia ser... Obrigado. Poderia ser um tema, sugestão, viu, Fábio, para um futuro, né? Não o próximo, mas um futuro com o PDL. A humilhação. Mas a humilhação de algum modo, né, o sujeito não ver reconhecido ou reconhecida a sua autenticidade frente ao outro. Quer dizer, o Ferenczi nomeia de desmentido traumático aquilo que promove humilhação. Eu conto eu expresso uma história, uma verdade, uma experiência de dor ou de prazer, e o outro ao qual eu expresso isso, aquele para o qual eu expresso isso, não reconhece. Né? Essa é a experiência da humilhação. Quer dizer, ela destitui o sujeito da sua humanidade, né? No sentido de segregá-lo da comunidade dos humanos. Né? Há uma passagem, então, essa eu não vou ler, porque ela é longa e ela é muito dura, né? Mas é o momento em que a Cristina fala da fome, que foi, aliás, o tema do ano passado, né? E da humilhação. E ela conta uma história que a gente não... Eu fiquei na dúvida se é fantasia ou realidade. Eu entendi que é realidade, mas... Né? Os psicanalistas são como página 99. Psicanalistas são como São Tomé, né? Eles duvidam da factualidade de algumas histórias, né? E ela diz que, então, ela estava morrendo de fome, ela se aproxima do lixo, né? E ela, então, encontra um sanduíche, né, um resto de sanduíche, e, quando ela vai comer, aparece um menino mais forte, mais velho, um pouquinho mais velho, ela tem 7 anos, e o menino quer roubar, né, diz que é dele, reivindica o sanduíche, e começa uma briga, e ela, então, pega uma garrafa quebrada e mata o menino. Né? E ela conta essa história. Né? E come. E aí ela come. No que ela come, ela vomita. Né? Achei essa passagem, uma passagem que talvez a mais significativa. Tem outras, né, de pessoas que se oferecem para serem estupradas no lugar dela, né, a morte de amigos, enfim, é um livro duro, né, não é um livro muito palatável, apesar da escrita dela ser uma escrita, né, leve. O conteúdo não é leve. Mas aqui tem uma história de um assassinato, quer dizer, uma criança que mata, né? Mata para comer, e mata a partir da experiência da humilhação. Então, com isso, o que nós podemos pensar é que a humilhação ela é a mãe da violência. Né? Quer dizer, a humilhação é aquilo que torna o sujeito capaz de também, né, numa espécie de espelhamento, deixar de reconhecer o outro como humano, né, ou como próximo. O que acontece? Então, tentando encaminhar, né, um fechamento em torno do que seria uma ética da adoção. Tá?
Então, nós estamos, né, numa espécie de caldeirão, né, no qual a experiência de adoção, né, ela, muito provavelmente, ela tem um solo atravessado pela humilhação. Né, a humilhação como alguma experiência de rejeição, né, no momento em que o sujeito depende, né, do acolhimento da família, né, do ambiente, né, sempre tomando essas figuras, né, num sentido mais amplo do que pai e mãe biológicos. Né. Então, a adoção ela tende a se fazer sob um solo de humilhação. E esse solo de humilhação ele é potencialmente traumático, no sentido de promover, né, identificações com os agressores e clivagens. Né? A Cristina fala com todas as letras, né, e sem a letra A, quer dizer, Cristiana e Cristina. A clivagem. O primeiro problema, e aí eu vou terminar com 2 problemas. Né? O primeiro é o da adaptação. O que acontece com a Cristina, então? O que ela relata? Ela é acolhida por uma família sueca, aparentemente muito bacana, né? Pais amorosos, e ela não se permite amar esses pais. Né? Ela não se permite amar porque amar esses pais implicaria trair, né, a mãe da qual ela foi apartada de uma maneira violenta. E ela fala disso, ela conta. A mãe, inclusive, morre precocemente, né, a mãe adotiva, de câncer, e ela, 50 anos, e ela, então, diz, ela nunca pôde dizer que para essa mãe que ela a amava. Né? Por outro lado, então, nesse sentido, nós temos uma concepção de adaptação, né? Já vou fechar, Fábio, que é a adaptação pela via da submissão. Né? Quer dizer, a Cristiana se adapta a uma situação de violência, né? Uma separação violenta, pela sobrevivência e também por impotência, e depois se adapta, na Suécia, de uma maneira mantendo uma certa clivagem, tanto que o português desaparece. Né? Então, isso é que nós chamamos de uma adaptação que compromete exatamente a experiência do infantil que nós esperávamos estar no interior de cada sujeito. Quer dizer, o infantil que promove, que proporciona o viver criativo. Né? Apesar de a Cristina diz, mas eu preservei, né? Estava preservada em algum lugar. A Cristina foi amada, né? Num momento fundamental da sua vida, ainda que por uma mãe, né, esquizofrênica. Para concluir, né, me parece que o livro oferece também uma matriz do que seria, né, a ética da adoção, mas também o bálsamo para a humilhação, né, uma espécie de cura da humilhação. Como é que se cura a humilhação? Né? Bom, a gente poderia dizer muito rapidamente, né, considerando, inclusive, que humilhação é um afeto político também, né, quer dizer, ele envolve o outro. Bom, a gente cura pela via do reconhecimento. É uma possibilidade. Né? Aqui, a gente poderia dizer, bom, cura-se pelo amor. Quer dizer, há reparação possível. Né? Aparentemente, talvez não em todos os casos, mas, em muitos casos, há reparação possível. A questão é que aqui, na história da Cristina, isso se dá de um modo que eu achei belíssimo, porque se dá num regime que poderia caracterizar o que o Ferenc chama de confusão de línguas. Como assim? Né? A Cristiana conhece, né, um casal sueco que não fala português, né, e ela não fala sueco. E é nesse encontro, né, sem palavras, ou não sem palavras, porque cada uma das partes vai nomeando, né, um mundo para a outra, mas que implica o que exige uma comunicação indireta.
Quer dizer, exige uma disponibilidade sensível para ter contato com o outro, a despeito de não falar a mesma língua. Isso poderia ser, né, como se dizia em outros momentos, né, sensíveis da história política do Brasil, nitroglicerina pura, podia explodir, né? Aqui não explodiu, ao contrário, né? Parece que houve a possibilidade de um encontro. A possibilidade desse encontro se deve ao que nós chamamos, né, de um dos princípios da ética da psicanálise, como hospitalidade. Então, eu vou concluir com um breve comentário sobre hospitalidade, né? A minha inspiração é um pequeno livrinho, né, do filósofo Jacques Derrida, falecido recentemente, alguns anos atrás, né, traduzido em português, chamado Da Hospitalidade. Né, é um diálogo com uma ex-aluna dele, colega, né, Anne de Fourmontel, e o Derrida diz assim, hospitalidade, e ele se inspira no julgamento de Sócrates, né? Sócrates, no seu julgamento, chega para o tribunal e diz, eu não falo a língua do tribunal, falo a língua da praça pública, né? Eu sou estrangeiro aqui. Então, o Derrida toma essa situação, né, paradigmática da nossa história do Ocidente, né, da Constituição do Ocidente, e diz assim, quem é o estrangeiro? O estrangeiro é o que não fala a nossa língua. E o que é a hospitalidade? Né? A hospitalidade é o acolhimento do estrangeiro, né? Daquele que não fala a nossa língua. Por quê? Porque, se falasse, já não seria estrangeiro. É um paradoxo. Porque compartilharia de um ethos comum, né? Então, que nós sabemos que quem estuda francês ou inglês, né, tomar o francês, vai na Aliança Francesa, você não aprende francês só, você aprende os costumes da França, o que é um croissant, né? Enfim, você aprende a ser francês, né? A geografia do país, né? As principais cidades, etc. Então, o estrangeiro é o que não fala a nossa língua, né? Porém, a psicanálise diria para Derrida, né, muito bonita a tua leitura, né, da hospitalidade. No entanto, a hospitalidade é constitutiva, né, é primeira na vida de cada um de nós, porque quem é que não fala? Né? Quem não fala é o infante. Né? Então, todo humano, no momento da sua chegada, ele é um estrangeiro. Né? Nós somos estrangeiros na origem, né? A nossa matriz é uma matriz de estraneidade. Ou seja, a hospitalidade é aquilo que permite, né, o humano se constituir como tal, né? Se constituir como humano. A hospitalidade é prévia, né? A criança só vai falar se houver a hospitalidade, né? E algumas crianças se recusam a falar, né? Então, eu vou concluir dizendo que, bom, talvez, né, aqui, se nós conseguirmos, de algum modo, metaforizar, pensar o trabalho da psicanálise como um trabalho também, né, de constituir uma língua comum entre duas pessoas estranhas que não têm uma língua comum, porque a gente pode falar português, mas isso não quer dizer, né, que haja encontro afetivo possível, né, que talvez a ética da adoção, né, no centro, né, do que seria uma ética da adoção, estaria ou deveria estar a possibilidade de constituir uma língua comum, o que não está dado, né? Mesmo numa adoção entre... claro, se você adota um bebê, né, você está reproduzindo a situação, né, de chegada, mas numa adoção tardia, mesmo que vocês falem, né, sejam cidadãos do mesmo país e falem a mesma língua, isso não é
o signo da hospitalidade, né? A hospitalidade é a criação de uma língua comum, né? E a pergunta, eu acho que o desafio para todo mundo que trabalha com isso, né, é exatamente esse. Bom, fui obediente? Então, obrigado pela atenção de vocês. Obrigada, Daniel. Vou passar a palavra, então, agora para o professor Fábio Belo, mestre em psicanálise, doutor em estudos literários, professor adjunto de psicanálise do Departamento de Psicologia da UFMG, e ele vai apresentar o trabalho Como Existir Depois de Cair para Sempre. Obrigado, Isabela, por coordenar a mesa. Daniel, prazer de novo, né, te receber aqui na UFMG. Espero que aqui haja hospitalidade, que a gente consiga, né, produzir uma linguagem comum e que seja provocativa, como sempre, né, que você traz essa palavra que ajuda a gente a pensar e a refletir melhor sobre os temas que eu tenho proposto. Está anotada a sugestão, a humilhação pode ser, atenção, um grupo de pesquisa, um tema interessante. Para o ano que vem a gente já tem um tema, mas eu vou só liberar esse segredo no final com o PDL. Para quem quiser acompanhar meu texto, o primeiro post do meu blog, do meu site, fabiobelo.com.br, tem um link lá, fabiobelo.com.br, o link está lá. Eu vou também tentar transmitir ao vivo aqui no canalzinho do YouTube. E estou tirando a Isabela aqui. Então, como existir depois de cair para sempre? O relato autobiográfico de Cristina Richardson é uma história de sobrevivência. Impressiona como não apenas aquela menininha sobreviveu a tudo pelo que passou, mas também se mostra solidária e apta a narrar a sua epopeia. O assassinato do menino no beco da fome, o assassinato da melhor amiga, a mãe louca, a creche que mais parecia uma instituição de sequestro, a adoção sem muitas explicações. Tudo isso é tão traumático e violento que espanta a capacidade de Cristina ter elaborado e reparado tantos estragos psíquicos. Nesse artigo, gostaria de elaborar algumas hipóteses sobre esse tipo de sobrevivência pós-traumática. Usarei, em especial, a teoria de Winnicott sobre o medo do colapso, interpretando-o a partir da teoria da sedução generalizada, da qual destaco os apontamentos de Sylvia Bleichmer sobre o arcaico em situações de adoção. O medo do colapso. No artigo Fear of Breakdown, Winnicott interpreta o medo de colapso que alguns pacientes relatam em análise. O colapso aqui descreve o impensável estado de coisas que subjaz à organização defensiva. O que está sob ameaça é organização do eu. Portanto, esse medo do colapso se aproxima mais das angústias psicóticas do que das fobias neuróticas articuláveis à angústia de castração e suas simbolizações, por exemplo. É provável que pacientes com esse grave sintoma sofreram graves reveses em seu processo de amadurecimento. Durante a fase da dependência absoluta, a mãe precisa ser um eu auxiliar para o bebê, e é justamente nessa fase que esse outro não comparece de forma estável, produzindo como reação o que Winnicott chama de agonia impensável. Há diversas formas através das quais ela se materializa. Um retorno para um estado não integrado, cair para sempre, perda da colusão psicossomática, o fracasso em se habitar, indwelling, perda do sentimento da realidade, incapacidade de se relacionar com os objetos. A doença psicótica, o Winnicott vai nos advertir, não é o colapso, mas uma organização defensiva relativa a esse tipo de agonia primitiva. A tese do autor é que o colapso já ocorreu. O medo do colapso seria uma defesa contra essas agonias impensáveis. Gostaria de destacar o cair para sempre, que muitas vezes irá se apresentar nos pesadelos. Desse tipo de pesadelo de Cristina Richardson, é esse o tipo, né, do pesadelo que a Cristina tem e sobre o qual a gente vai falar na próxima sessão. Cair para sempre
é a próxima sessão. E aí a Cristina relata esse pesadelo na página 178. De repente, o chão onde eu estava se transformou em uma nuvem. Senti que caía e olhei apavorada para Deus e para os anjos, mas eles não estavam mais ali. Tive tempo de gritar por socorro antes que desaparecesse através das nuvens. Eu não parava de cair e estava com muito medo. Gritei o máximo possível e antes do meu corpo bater no telhado, foi como se a mão de alguém me virasse no ar e acabei caindo de costas contra o telhado. Não tenho palavras para descrever a dor que senti. Sabia que a minha coluna havia se partido e que meus ossos tinham se quebrado. Sentia pedaços de madeira penetrando nas minhas costas. Gritei muito com a queda e, exatamente antes de cair sobre a cama do meu pesadelo, acordei sentada, gritando. Os sonhos traumáticos realizam pelo menos 2 desejos. O primeiro, articulado à mestria do eu, é a repetição da experiência traumática de tal maneira que o eu possa simbolizá-la. Isso é, para que o eu possa se apropriar minimamente do que lhe sucedeu. O segundo desejo é articulado ao masoquismo. O desejo é fixado nesse circuito de dor e sofrimento, e o apaziguamento pulsional só se dá quando o eu é atacado. O desejo se realiza destruindo o eu, e o eu se estabiliza sendo destruído e sobrevivendo à destruição. O sonho de Cristina é exemplar quanto à figuração das agonias impensáveis. Cair para sempre, despedaçar-se. Antes da queda propriamente dita, Cristina está conversando com Deus, que diz a ela que ela cometeu erros. Observemos que o circuito da culpa já está instaurado. Ela reza e sente que não era amada por aquele Deus que deveria amar a todos. No entanto, no relato da autora, há algo que parece ainda mais primitivo do que um ataque superegóico ao eu. O eu, figurado pelo corpo, é despedaçado, penetrado de forma dilacerante. O ataque do sexual ao eu é contido da forma mais primitiva possível, colocando em xeque a colusão psicossomática, desafiando a tópica corporal, destruindo conteúdos internos. Segue-se a cena, o abraço da mãe adotiva, Lilian, que parece fornecer exatamente a contenção, o holding, que Cristina precisava para começar a simbolizar esse ataque. Parte dessa simbolização encontrou um caminho na religião. A mãe sueca, assim como a mãe brasileira, oravam junto à filha antes de dormirem. Cena de sedução fundamental, na medida em que o arranjo mito-simbólico da religião é uma via facilitada para a projeção dos ataques pulsionais. Um pouco mais adiante, Cristina, ao ver uma figura do universo que sua mãe sueca mostrou, se questiona. Era a primeira vez que via o universo e sempre fiquei me perguntando como poderia ter sonhado com algo totalmente desconhecido para mim. É a partir dessa questão que partimos para a próxima sessão. Que tipo de material é traduzido do inconsciente para o pesadelo quando nos deparamos com essa agonia impensável de cair para sempre e se despedaçar? Simbolizar o arcaico. Sylvia Bleichmann parte da pressuposição que, em seus primeiros contatos com a mãe, o bebê recebe excitações que necessitariam inicialmente do próprio corpo da mãe como circuito pulsional auxiliar para escoar as excitações depositadas em sua superfície psicofisiológica. Quando acontece de o bebê ter outra mãe em seu percurso maturacional, haverá um trabalho suplementar por parte do bebê. Além de ainda tentar metabolizar as excitações iniciais sem o auxílio desse primeiro adulto, o bebê ainda deverá encontrar na nova pessoa que cuida dele os circuitos de apaziguamento dos quais precisa. A autora resume assim a sua hipótese. É a permanência e a fixação do arcaico não recapturado no inconsciente originário é o que é obstáculo nas adoções. A ressimbolização de certo histórico vivencial não transcrito. Sem dúvida, continua Sylvia, o destino geral do sujeito no interior dos novos vínculos sexualizantes e narcisizantes definirá o destino da abertura em direção ao máximo de ressimbolização possível. Isso que o Daniel falou
sobre a reparação, né? Então, se houver possibilidade de reparação, certamente será no holding, né, dessa outra família, desse outro adulto que vai cuidar do bebê. Grifemos essa expressão, histórico vivencial não transcrito. Estamos partindo da pressuposição, com o Bleichmar, que as excitações foram depositadas, efetivamente, no corpo da bebezinha. Tais excitações poderão ou não encontrar vias de simbolização junto às relações amorosas que o bebê virá a ter. O importante é destacar que tais excitações estão sempre do lado do inconsciente, são o seu conteúdo e a sua força. Minha hipótese é que as agonias impensáveis são as primeiríssimas formas de traduzir essas excitações arcaicas, quando o objeto excitante, as cuidadoras, né, ou os cuidadores, não cumprem essa função de escoamento. É fundamental distinguir essas simbolizações das outras, posteriores e mais complexas, ligadas ao recalcamento secundário e aos códigos de gênero e raça que o caracterizam. Nesse momento, estamos observando as operações de recalcamento originário, isto é, a constituição de denominadores mínimos que fornecem as condições de possibilidade básicas para a existência do eu. Quais são esses denominadores? Os mínimos, o dentro e o fora, o integrado e o desintegrado, a distinção entre eu e não eu. O recalcamento originário é uma cisão radical entre dois grandes grupos de forças. Cisão em oposição, talvez ainda nem em conflito. De um lado, as excitações não traduzidas, a pulsão sexual de morte, disruptiva e mortífera. Do outro lado, as excitações traduzidas, que encontram seu circuito nas redes narcísicas, ligantes, articuladas à pulsão sexual de vida. Os primeiros efeitos da simbolização do recalcamento originário são bem representados pelas agonias impensáveis descritas pelo Winnicott. O que se despedaça é o eu, sendo atacado pelo pulsional. O que cai para sempre é o eu, que não consegue sustentar a sua estabilidade. O recalcamento secundário virá, mais tarde, fornecer outras traduções para esses esquemas básicos associados às agonias impensáveis. Acreditamos que isso só poderá ocorrer se houver auxílio de outras pessoas que, de forma estável, auxiliem a criança a encontrar outras vias de escoamento para as excitações inomináveis. Se houver reparação, ela deve necessariamente passar por esse caminho, né? É este o caso de Cristina, sem dúvida. No final do livro, vemos uma foto da autora pulando de paraquedas. De imediato, podemos nos questionar sobre como se deu a passagem do cair para sempre e espatifar-se para o prazer do salto de paraquedas. Haveria ainda masoquismo nessa escolha? É o que tentaremos responder na próxima e última sessão desse texto. O colapso e o a posteriori. A ID Feinberg propõe uma articulação muito interessante entre o medo do colapso e o a posteriori. Assim como para Laplanche, o a posteriori é visto pela autora também como um duplo movimento. O primeiro, mais complexo, se refere ao efeito antecipatório do a posteriori, isto é, a capacidade de uma inscrição psíquica terá de ser uma pré-condição para acessar um sentido psíquico. O segundo, mais banal, é aquele que diz respeito à significação retroativa. Há, portanto, um duplo vetor no a posteriori, o que vai do presente para o passado, é o mais simples, e aquele que vai do passado para o presente em direção ao futuro, que é o mais complexo. Vamos explicar isso através do sonho da Cristina. Cair e quebrar-se já é uma tradução consciente de um ataque inominável proveniente do inconsciente. Primeiro, houve essas inscrições de excitação que funcionam como intromissões e precisam ser representadas. Como representar uma intromissão? O sonho produziu uma metáfora banal, pedaços de madeira penetrando em minhas costas. Excesso pulsional que deixava o eu em pedaços. Como representar esse despedaçamento? Meus ossos haviam se quebrado. O movimento, portanto, do passado para o presente é o movimento de condição de possibilidade de nomeação, de simbolização.
Somente a partir do acesso a esse tipo de sonho, Cristina poderá compreender que isso que sente já aconteceu. É fundamental compreender que a representação que nos apresenta o ataque pulsional, ser despedaçada ou cair para sempre, não é o inconsciente em si mesmo. Os desejos inconscientes, e é bom que nos refiramos a eles sempre no plural, se expressam e se representam através dessa fantasia, dessa encenação, mas sua natureza é radicalmente outra. Tratam-se de excitações, elas mesmas desligadas e desligantes, radicalmente dessignificadas, exigindo significações desde o recalcamento originário. As agonias impensáveis são exemplos notáveis de primeiríssimas traduções desse tipo. Elas ainda guardam a radicalidade da situação originária. Quem melhor descreveu esse momento, a meu ver, foi Paulo César de Carvalho Ribeiro, no livro dele, o recalcamento da identificação feminina primária. Esse corpo, citando Paulo, então, que no momento de hesitação entre a fragmentação e a totalização, delimita e localiza o que era pura excitação, transformando-o assim em excitação de alguma coisa. Esse corpo que, ao ser delineado, revelará não somente o agente e o objeto da excitação, mas também sua violência fragmentadora e consubtiva, estará fadado ao recalcamento. O tempo entre a sua delimitação e seu recalcamento é apenas um flash, o tempo de uma queda brusca, pois as forças que o constituem são as mesmas que o fazem mergulhar no abismo do qual ele será o próprio fundo. Insisto, do lado do inconsciente temos representações coisa, cujas inscrições funcionam como objetos-fonte da pulsão. É delas que provém uma exigência de traduzir e despedaçar-se, escoar o excesso ou espatifar-se. A realização dos desejos inconscientes, no limite, sempre implicarão na morte do eu. Vou repetir, eu acho isso muito importante. A realização dos desejos inconscientes, no limite, sempre vão implicar na morte do eu. O recalcamento originário estabelece as condições de possibilidade mínimas para que o desejo se realize sem destruir o eu. Trata-se de uma operação de defesa que exige da representação coisa um delegado, um representante. O inconsciente nunca aparece na luta ele mesmo, ele é sempre representado. No caso de Cristina, acreditamos que cair e despedaçar-se são os representantes dessa solução de compromisso estabelecida pelo recalcamento originário. As forças que compunham a incipiente integração do eu foram fortes o suficiente para exigir das excitações inconscientes um representante específico a partir do qual poderia obter alguma satisfação. O preço que as forças recalcantes do eu pagam é sempre masoquista. Me sacrifico, mas não me destruo completamente. Os desejos inconscientes me despedaçam e me torturam, mas me mantenho viva. E é bem possível obter prazer nesse momento quando sobrevivo depois de cair para sempre. Será, no entanto, que essas formas iniciais de acordo entre a pulsão sexual de morte e a pulsão sexual de vida são imutáveis? É o que tento responder na próxima e última sessão desse artigo. Adoção e possibilidade de novas traduções. O primeiro movimento do a posteriori está ligado à exigência feita pelas forças de ligação de um representante para o inconsciente. Essa inscrição sempre irá impor uma significação que estabelece uma fantasia, isto é, um modo específico de o prazer circular, que determina a instauração da temporalidade do passado rumo ao futuro. É como se Cristina pudesse dizer: estou sempre caindo, ninguém me segurou de forma segura e estável, ninguém me ama, nem mesmo Deus, que tem amor de sobra. No entanto, é graças ao segundo movimento do a posteriori que Cristina pode ressignificar essa queda. Nossa hipótese é que a adoção pode fornecer novas vias de ligação para as forças narcísicas. Essas vias são também circuitos de fantasia
que poderão ser usadas para escoar as excitações provenientes das representações coisa. A estabilidade ambiental encontrada pela criança adotiva pode ajudá-la a ressignificar seu passado, em especial esse interno, nas marcas deixadas pelas vivências originárias, o arcaico, segundo a Sylvia Bleichmann. Na verdade, esse movimento de ressignificação está acontecendo o tempo todo, com todos nós. Ele é apenas mais invisibilizado quando as forças de recalcamento reencontram sempre as mesmas vias de apoio que as originaram, a família, no caso. Porque, só um parênteses, né, notável que a gente reconheça de imediato na psicanálise que todos e todas somos adotados, né? Mas existe algo que é invisibilizado na família biológica, porque essas redes de escoamento, né, das excitações, elas estão acontecendo como se fossem naturais, mas, no caso da adoção, elas são visibilizadas, né, elas são apresentadas. Então, essa é a diferença, mas não muda nada, né? Assim, a tentativa de tradução do originário, do arcaico, está acontecendo o tempo todo. Quando a família muda, né, da originário, biológica, para outra, né, perde-se esse apoio, né, e é necessário recompor essas redes narcísicas. É quando a situação originária foi violenta, quando a situação originária foi violenta, como a de Cristina, esse trabalho de recomposição é ainda mais urgente e difícil. Sabemos o quão difícil é abrir mão de soluções já encontradas para nos salvar, mesmo que imensamente penosas. Metaforicamente, podemos imaginar o quanto a mãe, o pai, a família estendida de Cristina podem ter endereçado a ela mensagens como: vai ficar tudo bem quando você cair, você é forte e pode cicatrizar e colar seus pedacinhos depois. Cair pode ser muito gostoso, basta descobrir um modo de interromper a queda. Tais mensagens, obviamente, são metafóricas, isso é, não precisa ter sido enunciadas dessa forma. Eu quero destacar a lógica afetiva delas e não o seu conteúdo semântico. Esses incentivos de bravura, é sempre bom lembrar, encontram ressonância na incrível coragem de Cristina, já possuía junto à mãe brasileira. Concluindo, como existir depois de cair para sempre? Caindo no colo de alguém que te ajude a ressignificar as suas quedas. Colo simbólico que fornece mais material narcísico para você mesma construir suas respostas diante do pulsional. Observem, portanto, como é importante a presença de cuidadoras e cuidadores estáveis e suficientemente bons desde o princípio da constituição subjetiva. E isso, como sabemos, tem implicações políticas fundamentais. Não nos esqueçamos que estamos falando de uma mulher negra, brasileira, cuja pátria nunca foi mãe gentil, bem ao contrário. Leio a história de Cristina também como uma convocação política a cuidar melhor de nossas crianças e também de quem cuida delas. Obrigado. Obrigada, Fábio. Vou abrir, então, para as perguntas, para a gente aproveitar o tempo, né, que a gente tem. Bom, enquanto ninguém cria coragem, eu vou, então, fazer um comentário breve. Pensando, né, um paralelo entre as duas apresentações, como que o tema da adoção anuncia, né, por um lado, né, como o Daniel colocou, a questão da humilhação, e, nas palavras do Fábio, o colapso, né, a destruição do eu, e, por outro lado, as vias de simbolização e possibilidade de ligação e a hospitalidade, né, no trabalho do Daniel. E fiquei pensando, né, nessa dupla faceta de uma situação de adoção, no sentido de, né, denunciar o trabalho da pulsão sexual de morte e, ao mesmo tempo, as possibilidades de ligação provindas da pulsão sexual de vida, né?
Não, só um comentário. Foi um estímulo à palavra. Posso fazer 2 comentários, então? Vou fazer 2 comentários sobre a apresentação do Fábio. Primeiro que eu achei assim, muito criativa e muito perspicaz, Fábio, a tua associação, né, do paraquedas com o sonho, né, com o sonho do cair para sempre. Quer dizer, a questão do colapso, né? Eu fiquei pensando muito, assim, em algum momento, puxa, que coisa, né? Ela resolveu ser paraquedista, né? E aí você matou a charada, né? Achei bem interessante essa ideia do paraquedas, né? Como alguma coisa que possa inspirar, né? Uma das vertentes da história da Cristina, né? Agora, o outro ponto, né, que você traz, e que, de alguma maneira, aí a gente se encontra, né, é na ideia de que somos todos adotados. Né? Então, eu acho que esse ponto aí, ele tem uma pletora de sentidos, porque, por um lado, a gente vai, somos todos adotados, vamos perder a especificidade dos processos de adoção tardia, né? Como é que isso vai se complexificando, né, à medida que o tempo passa, porque também o sujeito que é adotado ele precisa se deixar adotar, né? E há uma resistência a isso, assim como há uma resistência a ser adotado pela família biológica. Mas eu acompanho, né, recentemente uma situação que radicaliza essa máxima, né, que o Fábio traz, somos todos adotados, que são os híbridos, os modos híbridos de constituição de famílias a partir de processos de fertilização. Né? Então, aqui no caso, é uma situação difícil de uma mãe, né, que, depois de uma série de tentativas de fertilização, né, o médico acaba virando para ela dizendo, olha, não dá mais, né, ela já tinha uma idade um pouco acima do recomendado, e dizia, é melhor você tomar um óvulo. Né? Então, adotar um óvulo de uma outra mulher, fazer a fecundação com, né, o sêmen do seu marido, e você engravida. E foi feito. Foi exatamente isso que foi feito. Então, ela tem uma filha que não é filha biológica dela, no entanto, ela carregou, né, a gestação dessa mesma filha. Isso é muito inusitado, né, porque aí você tem, nesse sentido que eu estou propondo, de uma radicalização dessa ideia, né, da adoção generalizada. O Fábio constrói uma teoria da adoção generalizada, né? A radicalização dessa ideia a partir dos novos modos de composição de laço, de sociabilidade. Né? Então, é uma situação onde elas não conseguem falar sobre esse assunto, porque a filha não aceita, é uma adolescente, não quer falar, ela diz, eu estou resolvida, para mim isso não tem problema nenhum. Né? Sempre que a mãe tenta, e a mãe, então, em análise, está começando a lidar com um estranhamento que ela sempre teve em relação a essa filha, né? Que é a filha biológica do marido dela, né? E não é a filha biológica dela, no entanto, ela pariu, né, essa criança. Foi muito incrível, né, esses híbridos que vão aparecendo. Só lembrei desse caso a partir da tua teoria. Sim, eu estou acompanhando uma paciente com essa mesma problemática, assim, que é um novo modo de pensar a adoção também, né? Ela também vai de alguma forma, adotar um óvulo,
né? Vai fazer a inseminação artificial desse óvulo fecundado, né? E vai já começar a problematizar na gestação como adotar, como contar essa história, né? É uma outra lógica, mas ainda é uma lógica da adoção. Para vocês verem, uma coisa que a gente estava falando mais cedo com o professor Fernando, né? A força que tem o código, a narrativa biologicista, que invisibiliza, num certo sentido, essa conversa sobre a fecundação dos óvulos, por exemplo, na família normal. Mas quando essa fecundação do óvulo, né, ou seja, gestação e tal, acontece fora do código narrativo facilitado, né, não houve a fecundação normal, mas foi uma fecundação, busquei seu óvulo lá, né, na Austrália, e não sei o quê. Como narrar isso para a criança? Como contar isso para a criança? Né? Como é que isso vai se dar? Né? E no pré-com PDL que a gente fez, a esse congresso, a gente explorou o mundo nerd, e aí, porque aparece muitas vezes a adoção no mundo nerd, né? O Homem-Aranha, Super-Homem, né? E o meu texto foi sobre Star Wars, e o título do texto é Toda Hospitalidade é Pulsional. E porque essa hospitalidade que acolhe a criança, ela pode ser uma hospitalidade que vai acolher e ser prática de reparação, mas também a gente tem que lembrar que há uma adoção maldosa que está comprometida com o pulsional também. Adotar para escravizar, por exemplo, foi uma prática de adoção brasileira muito frequente, né? Trazer a criança do interior do estado, né? Até muito recentemente, né? Assim, eu vou pegar a criança para criar, mas vai ser meu escravo ali doméstico, né? Dizendo claramente é isso, né? Então a adoção também tem uma dimensão pulsional que ela tem que ser recolocada. E nesses casos novos que estão aparecendo, de fertilização, enfim, o que a biologia tem permitido para a gente fazer no sentido de subverter, né, a lógica da filiação biológica, a pulsionalidade da hospitalidade também tem aparecido muito. Tem um microfone? Boa tarde, eu sou Cíntia Paiter. Quero parabenizar a mesa, que eu adorei as duas falas. E preciso dizer que eu fiquei com uma certa agonia aqui, porque com medo de eu falar daqui a pouco e estragar toda a minha fala, porque muitas das coisas me passaram pela cabeça agora. Por exemplo, né, com relação a essa assertiva, né, de que todos somos adotados. É uma assertiva com a qual eu concordo e discordo. Mas eu vou deixar para falar depois, então aguardem. Mas eu queria pontuar alguma coisa agora que, assim, eu tive uma impressão, né, da perspectiva das duas apresentações, de uma forma mais otimista de ver essa adoção. Mais otimista do que a minha impressão quando eu li o livro. Eu fiquei um tanto intrigada, né, sobre isso, e gostaria até de ouvi-los um pouquinho mais a respeito disso, né, até porque eu fico em dúvida, né, se, de fato, ela foi completamente adotada, nesse sentido. Adotada é um termo bastante amplo que eu estou usando aqui agora. Se houve, de fato, uma hospitalidade suficientemente boa, até mesmo para seus aspectos clivados. Tive uma impressão de que aquilo que estava clivado talvez tenha demorado muito tempo para ser reintegrado, integrando Cristina e Cristiana. Tive uma impressão grande de que essa integração acabou surgindo nesse momento da visita dela ao Brasil e em um momento em que ela consegue, então, reinserir numa narrativa toda a sua autobiografia, incluindo seus dois nomes, as suas duas nacionalidades e toda a sua história.
acho que foi num après-coup bastante tardio, nesse sentido. E eu diria que a efetivação, talvez, dessa adoção, aí sim eu chamaria de adoção tardia. Eu tenho uma questão um pouco com esse termo, certas dúvidas se a gente deveria seguir utilizando o termo da adoção tardia. Mas, nesse caso, eu diria que ele cabe perfeitamente, porque acho que ali foi, num momento bem a posteriori. Eu só queria conversar um pouquinho mais com vocês sobre isso. Então, Cíntia, bom, a autoridade aqui é você, né? Mas sobre o otimismo, veja, os psicanalistas são otimistas, né? Com algumas exceções, né? de orientações teórico-clínicas, mas a gente se propõe a tratar o impossível, né? Então, conduzindo a discussão para a questão pulsional, né? A ideia da hospitalidade, ela vem de um texto do Ferenczi, de 1929, chamado A Criança Mal Acolhida e Sua Pulsão de Morte, né? Então, eu acho que, talvez, dali também Laplanche tire a ideia, né, de pulsão sexual de vida e de morte, como inspiração, vamos dizer assim, né? Que a ideia é que as pulsões, né, chamadas pulsões de vidas, né, eros, processos de ligação, aquilo que vai fazer laço entre, né, esse corpo. Me lembro que o Jurandir Freire Costa definia um bebê como uma sopa de aminoácidos atravessada pela linguagem, né? Então, assim, esse vínculo, né, ele implica, na verdade, a imputação de afetos de vitalidade, né? Então, tem alguma coisa que o desafio sugerido, né, para a clínica passaria também por aí. Quer dizer, você, de algum modo, conseguir, ou tentar, ou facilitar, ou inventar um modo de convocar a vida possível para cada um, né? A vida possível. Então, a clínica, pelo menos a clínica psi, ela tem um quê de otimismo, né? Talvez, sei lá, a clínica oncológica, em alguns casos, não tenha, né? Mas a gente, a princípio, tem, né? Em alguns casos, até o ponto de, por exemplo, o Winnicott receber alguns casos e dizer assim, melhor não mexer, deixa como está, que está bom, né? Então, o que me parece na história da Cristina, né, Cristina, é que, por um lado, de fato, né, eu quis enfatizar isso, a clivagem atravessa o relato o tempo inteiro, né? E, nesse sentido, a gente poderia dizer, bom, se há clivagem, então não há integração, né? Não houve a integração esperada. No entanto, eu não acho isso. Assim, lendo a minha leitura do livro, o destino dessa mulher, a fundação, né? Me parece que trata-se de um processo permanente, né, de autocura, vamos dizer assim, autocura das experiências primevas ou arcaicas de humilhação, vou chamar assim, né, de abandono, se vocês quiserem, né? E aí, Cíntia, me chamou a atenção um ponto assim, que eu vou te propor, né, como uma adoção que favoreceria o argumento da adoção. Essa mãe, né, mãe e pai, mas especialmente a mãe adotiva, aguentou, né, a vida inteira o estranhamento e a distância imposta pela Cristina. E, aparentemente, pelo que me pareceu, aguentou com... Bom, é verdade que tinha o irmão, né, o Patrick, que estava no colo, quer dizer, é uma mãe que pega um bebê, né, mas que tolera a temporalidade da clivagem da Cristina.
Então, eu não diria assim, rapidamente que não foi bem sucedido, porque demorou 24 anos. Tem análises que demoram muito mais do que isso, né? Também estou de acordo com o Daniel, assim, com relação ao otimismo, né? Eu acho que penso que a psicanálise é um dispositivo clínico para fazer aquilo que o Freud, lá nos estudos sobre histeria, falava de transformação de um sofrimento atroz, trágico, né, num sofrimento comum, né? Isso já é alguma coisa, né? Já é uma visada otimista, né? Ou seja, ele está propondo, de fato, que esse dispositivo funciona, ele funciona terapeuticamente e ele vai operar nesse sentido, nessa direção, ou seja, diminuição de sofrimento, né? Sair do trágico, do hiperdisruptivo, para alguma coisa que não é eliminação do disruptivo, não é eliminação do mortífero, mas um aumento das forças de ligação, aumento da nossa potência, né, com relação à nossa resiliência, com relação ao mortífero, ao inconsciente, né? E, na mesma direção que o Daniel, também acho que, apesar da Liliane ter morrido, né, muito precocemente depois da adoção, né, então ela morreu, se não me engano, 6 anos depois de adotá-la, né, então, assim, ela é um segundo luto, né, que ela vai ter que fazer, um luto talvez ainda mais poderoso, né, e mesmo assim, né, ela consegue integrar, assim, o que me impressiona, o começo do meu texto é isso que me impressiona muito, que força impressionante dessa menina, apesar de ter vivido tudo que ela viveu, assassinar um sujeitinho lá aos 7 anos de idade, né, ou ter fantasiado isso, enfim, ver a amiguinha tomar um tiro, e ainda foi muito bem sucedido, apesar, né, do tempo, enfim, mas a sensação é que houve um tipo de tradução notável, me parece um caso exemplar, ainda mais no sentido de que ela se dispôs a fazer essa narrativa para a gente, assim, esse desejo de transmissão também me parece algo super bonito, assim, da parte dela, né? Tipo, não basta ser uma coisa só minha, eu quero também transmitir e fazer um dispositivo, que é a fundação que ela monta, fazer um dispositivo para tentar impedir que essa coisa aconteça. Então, acho que tem tanta coisa legal que me faz pensar assim, que, putz, apesar de ter demorado, concordo com você, apesar de ter demorado, mas, nossa, tem muita tradução pró-vida, sabe, assim, pró-transformação em pulsão sexual de vida, aí, que acho que valeu a pena o processo, né? E obrigado pela sua presença aqui, né, em nome da Érica e também da Gina Levinson, obrigado. Elas são as especialistas, então a gente estou doido para te ouvir e ouvir a Gina também. Dessa vez eu anotei para não me perder nos comentários. Bom, a escolha desse livro, né? Eu nem sei se foi eu que escolhi ou se o livro que apareceu aí no horizonte e caiu no nosso colo, né? E eu fiquei muito feliz porque permite que a gente fale de uma coisa que pouca gente conhece, mas todo mundo tem uma opinião sobre, né? Não é? Engraçado isso, né? Hoje em dia a gente está nesse tempo, as pessoas não sabem que elas não precisam dar opinião sobre as coisas. Elas podem não falar. Mas, enfim. Queria fazer um comentário sobre a imagem que o Daniel traz da humilhação. Né? Ela é muito presente numa certa literatura sobre adoção tardia, uma literatura que vem, principalmente da França, que fala muito da vergonha, de como que essas crianças elas trazem em si, mesmo pós-adoção, né, com tudo certo, tudo bem, na medida do possível, né, elas trazem essa marca da culpa e da vergonha, que eu acho que são produto dessa humilhação que você traz no seu comentário sobre o livro, e que, no caso do livro, especificamente, é uma sucessão infinita de humilhações, né, uma coisa assim, até difícil de tolerar.
Uma outra coisa que eu queria dizer, aí eu acho que pega um pouco a fala, tanto do Daniel quanto do Fábio. Eu fiz um comentáriozinho, então vou ler aqui. Fiquei pensando, enquanto vocês falavam, que, assim como a adoção revela o que a filiação dita natural pretende encobrir, ou seja, que todos devemos ser adotados em alguma medida, a adoção internacional, pela diferença de língua e cultura explícitas, escancaram ou revelam também que a criança brasileira adotada muda de registro, de cidadania. Ou seja, eu estou querendo dizer com isso que me parece que a adoção internacional ela é ela mapeia, em alguma medida, uma coisa que talvez a adoção dentro do território não escancare tanto, de que essas mudanças também, essas crianças também mudam de cultura, de registro de cidadania, né? Estou falando disso, de proteção da própria vulnerabilidade, assim, né? A gente supõe que elas compartilhem da mesma cultura. Eu acho complicado falar isso, porque pode dar a entender alguma outra coisa que não é o que eu estou querendo dizer, estou querendo abrir para a conversa, né? Mas acho que tem esse ponto também, né? Por ter uma coisa estrangeira explícita, é mais fácil da gente perceber o quanto é difícil ser acolhido numa outra cultura, numa outra família, numa outra língua. E perder a língua de origem é comum na adoção internacional. Assim, acontece quase sempre. Bom, é isso. É a regra, não é a exceção, né? Perder a língua materna, mesmo em adoções tardias. A criança vai com 8, 10, 12, até mais velha, e a língua desaparece. Esse, eu acho que é uma hipótese, né? Esse processo de clivagem parece ser importante para a manutenção da saúde psíquica da criança, né? Tipo, eu quero soterrar mesmo, para usar a metáfora daquele filme, né? Quero soterrar esse passado e nascer de novo, né? Efetivamente, ser adotado implica num novo nascimento. Então, me parece que tem uma positividade da clivagem. Queria dizer disso. Assim, eu acho que tem uma positividade da clivagem que a gente tem que acolher. Assim, é preciso mesmo enquecer, né? O Pontalis vai brincar muito com esse verbo, né? É um esquecimento, mas é um esquecimento que vai internalizar alguma coisa de uma maneira que é diferente do recalcamento, que vai gerar um efeito, né, pós-recalque, né, um retorno do recalcado disruptivo. Existe um modo, talvez, de recalcar que tem a ver com esse enquecer que o Pontalis brinca, que tem a ver com essa positividade da cisão. Tirar uma parte, mas deixar ela lá, né, neutralizada, por assim dizer. Né? Talvez, em alguns processos de adoção, isso seja bem sucedido. Né? Você sabe que eu fiquei com uma curiosidade, né? Eu queria saber se a Cristina tinha sotaque. Se ela tinha sotaque sueco, ou se ela era nativa, né? Assim, eu fiquei com essa dúvida e vou falar um pouco por que eu fiquei com essa dúvida. Você sabe se ela tinha sotaque? Não tem sotaque. Não tem sotaque. Então, tem uma. Eu imaginei que ela não teria, quer dizer, como se ela fosse sueca, né? Dessas discussões, né, sobre processos de desenvolvimento psíquico, etc., o que influencia mais, né, natureza ou cultura, o biológico ou cultural? Um dos argumentos a favor da questão da cultura, né, da influência do ambiente, da cultura, né, dos modos de sociabilidades que se constituem, é exatamente essa questão do sotaque, né? Quer dizer, você pega as crianças, por exemplo, filhos de imigrantes, né? Os pais falam com sotaque e os filhos não. Os filhos são, né, nascidos no país para onde os pais foram ou chegando até uma certa idade. Acho que isso é até uma certa idade, né? Provavelmente, a partir de uma certa idade, o sotaque não vai desaparecer, né? Mas 8 anos desapareceu. Não, porque nós temos imigrantes, né, adultos ou semi-adultos que mantêm sotaque a vida inteira, né, argentinos, no Brasil, por exemplo, né?
Então, não perdem nunca, né, essa marca do estrangeiro. E aí ela perde, não pela cor, né, pela genética, não, mas o sotaque, sim. Então, ela se adapta, né, e se adapta às custas de uma certa clivagem. Meus pais vieram também da Europa com 4, meu pai e minha mãe com a idade da Cristina, mais ou menos, um pouco mais velha. Nenhum dos dois tinha sotaque. Impressionante. Né? Não tinham. Brasileiros. Né? Já os pais deles, né, os avós, tinham. Então, o que o Fábio propõe é uma positividade da clivagem. Né? A positividade da clivagem, ela se apresenta também em sujeitos vítimas de traumatismos, né, sociais e políticos, e não só sociais e políticos, traumas, por exemplo, né, sei lá, estupro. Né? Tem sujeitos para os quais é melhor não voltar a isso. Né? A minha pesquisa atual, a que eu tenho tentado me dedicar mais, é exatamente sobre as chamadas clínicas do testemunho, né, que foram constituídas pelo Ministério da Justiça, a propósito da Comissão Nacional da Verdade, que coletava, então, testemunhos voluntários de vítimas da ditadura, não só da ditadura militar brasileira, mas um pouco antes também. Então, é curioso, porque, muitas vezes, né, abrir o baú provoca desestabilizações, não só no sujeito que está fazendo, às vezes não no sujeito que faz o testemunho, mas na família. Né? E aí as clínicas foram constituídas também para dar conta, né, tentar cuidar um pouco desse processo de tardio, aí sim, bem tardio, né, Cíntia? Sei lá, 85 acabou, né, o marco do fim da ditadura tende a ser 1985, quer dizer, 30 anos, né? Quase tão tardio quanto o caso da Cristina. Então, a questão da humilhação, da vergonha, né, como que isso... às vezes, é preciso que isso fique como está, né? Como o sujeito conseguiu se constituir com isso. Né? O Fábio quebrou uma das minhas últimas idealizações, que eu achava que enquecer era um neologismo do Renato Mezan, meu amigo. Ele diz que é do Pontali, quer dizer, importamos o neologismo. Você conhece esse texto do Renato? Enquecer, não. Esquecer, não. Enquecer, né? Eu não sabia que era do Pontali, é tão bonito, né, que é cair para dentro, né, e não esquecer seria cair para fora, né, literalmente, né, etimologicamente. Então, o recalque, né, o Fábio está trazendo isso para esse campo também da clivagem, quer dizer, fica em algum lugar. Eu acho, aí, Cíntia, eu fiquei me perguntando onde está o psicanalista nesse livro, né? Não tinha, aparentemente. Então, isso é só para a gente pensar o que teria acontecido, porque nós, né, recorremos, nós que eu digo, pais que não são pais adotivos, né, recorremos a todo o maquinário, né, terceirizado para nos ajudar, especialmente, por exemplo, na adolescência, né? Esse estranhamento provocado pelo adolescer. A Cristina foi para lá com 8 anos, quer dizer, 8 anos hoje em dia já tem celular, já é pré-adolescente, né? Já está no WhatsApp. Aí talvez tenha demorado tanto porque não tinha uma Cíntia, uma Gina, né? Lá na Suécia, não leram psicanálise, né? Se tivessem lido, talvez a Cristina tivesse se beneficiado, ou talvez não, né? Ou talvez não, e ela precisava fazer o seu processo de cura. Né? Eu acho que tem alguém ali que ajudou ela no sentido psi, né? Mas ela não conta. Mas, se eu tivesse que apostar, eu diria que teve. Não sei qual foi a impressão de vocês. Né? Fábio, eu gostei muito desse conceito que você usou do enquecer, e eu estava aqui pensando que, às vezes, até sem pensar nisso, eu uso com as crianças, quando eu vou prepará-las, né, para adoção,
uma imagem que um dia me veio num atendimento de uma criança que estava chorando muito, porque não queria deixar de conviver com a mãe. Eu fiz um coração, um papel e fiz várias gavetinhas, sabe? E aí falei com ela, mas você pode deixar essa mãe que você tanto ama numa gavetinha e tudo mais que você quiser. E fomos conversando sobre isso. E assim, foi muito bom para essa criança. E sempre que ela voltava para o atendimento, ela me pedia o coração com as gavetinhas e ia falando o que ela ia colocar em cada gavetinha. E aí a gente foi conversando que, numa dessas gavetas, a gente podia preparar para ela colocar essa nova família, né? E, às vezes, eu tenho usado isso com algumas crianças, e eu pensei que é um pouco isso, né? Porque eu trabalho um pouco com eles assim, às vezes a gente vai fechar, e você não precisa abrir. Você pode abrir quando você quiser, né? Então, assim, de uma maneira para eles, porque é difícil para eles entenderem isso. Então, não sei, eu fiquei pensando que talvez tenha a ver um pouco com esse conceito. Tem tudo a ver. Agora, eu não sei se a minha memória me trai, se é do Mezan ou se é do Fontalice. Então, eu vou retirar minha certeza aqui, mas a certeza existe esse texto, esquecer não, enquecer, que é uma pergunta. É um texto lindo do Mezan, mas eu acho que ele faz referência ao Pontalice no texto, tenho quase certeza. Mas, enfim, ainda bem que você fez menção ao Mezan. Mas, Letícia, eu acho que tem tudo a ver. E você vê, de novo, que é por alguma intervenção terapêutica de um outro, né? Assim, no caso da psicóloga, da analista, que há uma autorização para essa clivagem, né? Como se ela dissesse mesmo, está tudo bem, né? Assim, você não precisa ser consumida pela culpa de ficar lembrando disso para sempre, se martirizando, porque não, você pode guardar isso, pensar nisso quando você quiser. Eu acho que isso aumenta a capacidade do eu de lidar com essas memórias, né? Essas experiências vividas, né? Esse histórico vivencial que a Sylvia Bleichmann chamou, de uma maneira que esse histórico vivencial não funcione mais como um espinho na carne, né? Está lá, está guardado, de vez em quando isso vai voltar no pesadelo, no sonho, e isso pode ser elaborado como parte da nossa história. O que eu acho que é sempre importante a gente tentar voltar, até para ajudar a gente a pensar do ponto de vista de uma metodologia de pesquisa em psicanálise, tomar esses casos de exceção, onde o excesso desse histórico vivencial aparece, para pensar nos casos da neurose comum, né, onde a gente também vai fazer esse tipo de clivagem, né? Então, existem lembranças, memórias na nossa história, das quais a gente não gosta de falar, não quer falar, que quando a gente toca, mobiliza muito, a gente fica realmente atacado, né, assim, por esse tipo de lembrança, mas que não precisa ficar tendo efeito psicopatologizante, né? Ele pode realmente ficar enquecido, ficar ali, e não é o enquistado, né, do ponto de vista de um falso self ou de uma patologização. Eu acho que realmente tem alguns processos de perlaboração do traumático. E o traumático não desaparece, assim, ele fica neutralizado. A metáfora que eu gosto é de uma certa neutralização. O elemento patogênico está lá, mas as forças de metabolização, as forças de neutralização, elas são mais fortes, dão mais conta desse elemento patogênico que existe, né? Só pegando uma carona, né, porque é uma satisfação quando a gente vem para uma mesa e aprende alguma coisa. A partir da pergunta da Cíntia, eu acho que apareceu, né, essa figura da clivagem, do positivo da clivagem, né? Não tinha pensado com tanta clareza, como o Fábio colocou aqui, isso. Tinha lido assim, mas não tinha formulado assim, né? O que eu ia dizer, agora, desculpem. Então, eu tive um artigo censurado na vida, foi censura, né? Foi um convite, eu não vou falar nomes nem lugares, mas foi um convite de uma determinada revista, eu e um doutorando, que é um amigo, um grande colaborador, Patrícia conhece,
mandamos um artigo, um grupo muito inspirado em Winnicott, né? Só que o nosso trabalho era sobre a importância do respeito, né, ao núcleo incomunicável do self, o que o Winnicott chama do não comunicável, né? Então, é um paradoxo do jogo de esconder, né? Quer dizer, você não quer ser encontrado, mas também não quer ficar desaparecido, e é nesse paradoxo que a gente trabalha. E aí o pessoal não gostou. Pedimos um artigo para você manda um artigo com o aluno. Mas, na verdade, aí eu mandei um artigo meu, sobre outro assunto, né, mais palatável. Mas o problema é que as pessoas, conversando com uma ou outra, né, se incomodaram com a possibilidade da não integração, né, como se saúde fosse sinônimo de integração, né. Então, e o que apareceu, né, a partir da pergunta da Cíntia, da nossa pensar sobre isso, é que tem coisas que não vão se integrar nunca, né? Ou vão se neutralizar, ou vão ser enriquecidas, ou vão ficar clivadas, né? E nisso, né, nessa claudicação, pode ser, né, caminhar não é pecado, né, diria o Freud. Quer dizer, assim como a pulsão de morte não vai ser, né, neutralizada como um todo. Então, isso eu acho que tem uma importância não só em clínicas que convocam o traumático de um modo mais forte, né, como talvez, né, e muito provavelmente, a clínica da adoção, certas clínicas da adoção, né, mas em toda e qualquer clínica. Então, é muito importante, né, eu falei, bom, ela deve ter tido um psi, né? Deve, mas pode não ter tido, né? Pode não ter tido, pode ter encontrado outros modos, né, de resolver, reparar até onde dava para reparar daquele jeito. Porque eu gosto muito dessa frase do Barthes, né? Obrigar a falar é tão violento quanto obrigar a calar, né? E nós, profissionais psicanalistas, né, nós não somos aqueles que vão obrigar a falar, né? A gente convoca, né, a fala, mas vamos construir uma língua diferente porque quem obriga a falar é a polícia, né? Interrogatório, né? Não é a clínica. Então, achei bacana, porque realmente eu consegui formular uma coisa que eu tinha lido e não tinha tido essa clareza. Você encontrou alguma coisa que tinha inventado. Só mais uma coisinha, tá? Porque eu também fiz essa colocação e fiquei maquinando aqui, trabalhando sobre ela. E aí pensei em algumas coisas, né? Uma, no que a Marta, que está aqui, veio comentar comigo, porque nós saímos da mesa sobre devolução de crianças adotadas, e um dos temas que surgiu lá foi, a Marta colocou essa ideia de que não é nada fácil fazer esse encontro entre crianças e as famílias adotivas, né? Descobrir quais são os encontros que vão funcionar, né? Quais são os casamentos que vão dar certo, de uma complexidade enorme. Nem sempre se sabe, né, que adoções que, de fato, vão decolar, que, de fato, vão acontecer. Ela estava lembrando que eu escrevi na dedicatória dela, que eu fiz para ela, que eu escrevi algo como por adoções suficientemente boas. Então, eu mesma falei isso, e eu trouxe esta mesma pergunta para vocês sobre otimismo ou não otimismo, né? É verdade, talvez nem tudo possa ser adotado mesmo, né? Nem tudo possa ser integrado. Estou me lembrando também de um caso da Gina, que ela apresentou recentemente, que eu assisti a apresentação dela, e que ela trazia um desafio gigante diante de uma criança que também não falava, né? Ela estava assistindo, né, o clivado ali surgindo de outras formas, mas aquilo não era falado. E é uma ginástica, nossa, para conseguir, e de fato pode parecer uma violência, né? Eu acho até que, inclusive, nas situações de abuso,
sexual, são outra situação, né? A gente sabe como uma criança demora para poder contar aquilo, né? E, eventualmente, conta e depois não quer mais falar sobre aquele assunto, já foi falado. Enfim, uma situação que é de difícil integração. Então, eu concordo absolutamente com vocês, né? Há coisas que talvez não caibam. Acho que, na situação da Cristiana, voltando atrás, acho que teria recursos possíveis, né? Assim, eu pretendo falar para vocês um pouco também sobre o caso Joana, que foi uma situação muito diferente, de uma menininha que também relutava em ir para a família adotiva, chorava, né? Era muito arredia qualquer aproximação. E houve a possibilidade de um trabalho de preparação para adoção, na linha do que a colega aqui conta, que é possível trabalhar com a criança para um determinado processamento, evitando que aquilo se torne uma situação tão traumática, né? De modo que a Cristiana tivesse que cair de paraquedas de uma outra forma lá, que esse é o nosso trabalho, né? Estaria nas nossas mãos, nos técnicos de fórum, nas pessoas que estão cuidando dessas situações, para evitar um cair para sempre, né? Enfim, chega. Gente, nosso tempo acabou. Eu agradeço a participação de todos. Nós vamos encerrar a mesa. Agora a gente tem um intervalo para o lanche até às 17h40, quando a gente volta com a próxima mesa, com a Gina, a Cíntia e a Érica. Até mais.